Não reaja por impulso. Antes de responder, pergunte ao Senhor. Antes de reagir, consulte a Deus, porque Ele vai te dar a melhor estratégia. Nós temos na nossa vida o hábito de sempre reagirmos a situações por impulso, de respondermos em pé de igualdade. Então, se alguém me afronta, se alguém fala comigo de uma maneira, eu quero no mesmo momento reagir a essa pessoa e dar a ela a resposta que eu acho que ela merece, de acordo com a atitude que ela tomou comigo, de acordo com aquilo que ela fez comigo. A gente tem a tendência de querer pagar na mesma moeda. Hoje eu quero convidar você a fazer essa reflexão comigo. Então, meu nome é Sara Mello e esse é o Inspira Graça, o quadro de devocionais aqui do canal, e eu tenho a palavra de Deus para o teu coração. Como é um devocional, se você quiser acompanhar comigo a passagem que se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 5, a gente vai ler alguns versículos a partir do versículo 17. Nós vamos fazer uma reflexão em cima desse texto e aplicar eles justamente a essa situação, de como nós devemos buscar uma estratégia melhor que vem de Deus, para que a gente saiba lidar com as dificuldades, os processos, as guerras que vêm em nossa vida, sejam elas na nossa vida diária ou em momentos de uma batalha espiritual, por exemplo. Lá em 2 Samuel, capítulo 5, vai contar sobre quando Davi ele tinha acabado de ser finalmente reconhecido ali como rei sobre toda Israel. E a partir disso, vai dizer que os inimigos dele, que são os filisteus, ficaram sabendo e eles tomaram uma atitude. Então, no versículo 17 do capítulo 5, vai falar o seguinte: Quando os filisteus souberam que Davi havia sido ungido rei sobre Israel, subiram com todos em busca dele. Ouvindo isso, Davi desceu à fortaleza. Observe o seguinte: os filisteus ficaram sabendo que Davi agora era rei. Eles já eram inimigo do povo de Israel e eles eram inimigos de Davi também. Então eles quiseram o quê? Vamos mostrar para esse novo rei que a gente não vai aceitar o reinado dele e vamos firmar ainda mais essa nossa inimizade. Então eles subiram para atacar Davi. Só que Davi, ele não sobe também ao ataque dos filisteus. Ele faz ao contrário, ele tem uma atitude diferente da atitude dos inimigos. Vai dizer que ao invés de subir ao ataque, Davi ele decide descer para a fortaleza. Então, o primeiro ponto que eu quero te dizer é: não reaja de imediato. Quando vierem afrontas contra a sua vida, quando pessoas te tratarem de uma forma que você está se sentindo injustiçado e atacado, você nunca pode querer pagar na mesma moeda. E nós temos essa tendência em nós, né? É humano você querer reagir de imediato, você querer mostrar para a pessoa quem que manda e que ela não tem direito de falar assim com você ou te tratar dessa forma. Mas observe o que Davi faz. Ele não se iguala aos filisteus. Ele toma uma decisão diferente. Ao invés de partir de imediato para o campo de batalha e ir ao ataque daqueles inimigos que estavam se levantando contra ele, em um momento tão especial da vida dele, que foi quando ele foi reconhecido rei, ele decide descer e consultar ao Senhor. Para muitos, essa atitude de Davi de descer, ao invés de já ir, ao ataque, poderia parecer como uma covardia, um medo, dar um passo para trás, mas na verdade isso é uma estratégia, porque nós precisamos ter em mente que é necessário nos fortalecermos antes de entrarmos em uma guerra, e a gente precisa sempre consultar a Deus. Então Davi ele vai buscar do Senhor, ele tem essa atitude de humildade, ele entende que é Deus que vai ajudá-lo, a ter a melhor estratégia de ataque. Então ele decide consultar o Senhor, se preparar antes, para quando ele fosse finalmente para essa guerra, ele saber a maneira correta e melhor de agir. E a gente precisa aprender a fazer isso em nossas vidas também. A gente tem que deixar de ser tão reativo, a gente tem que ser humilde e reconhecer que muitas vezes a gente precisa se preparar antes de enfrentar coisas em nossas vidas. Sejam elas algum momento de dificuldade em lidar com alguém, ou dificuldades corriqueiras na nossa vida, ou uma nova fase que a gente está passando. E era isso que Davi estava vivendo, ele estava vivendo uma nova fase na vida dele, que era de se tornar rei. E nessa nova fase ele entendeu que, como antes ele sempre buscou o Senhor, ele deveria permanecer nessa busca a Deus. Então tenha isso em mente, nunca reaja antes de consultar a Deus, nunca tome uma atitude antes de ter convicção de que esse é o passo certo que você está tomando em sua vida. Um segundo ponto que a gente vai ver é depois que Davi ele ouve a Deus, Deus fala que ele deveria ir para a guerra.
ele vai, ele vence, e aí ele responde o seguinte no versículo 20. Então Davi foi para Baal-Perazim e ali os derrotou, e disse: O Senhor rompeu os meus inimigos diante de mim, como as águas rompem barreiras. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Olha que interessante o que Davi fala. Ele compara a vitória que ele teve diante dos filisteus como uma barragem de água estourando. Então ele fala: o Senhor rompeu os meus inimigos, assim como as águas rompem. Ou seja, é algo de ímpeto, com força. Quando nós vemos uma barragem estourar, a gente acha que aquilo foi algo de imediato, né? Nossa, do nada explodiu e foi água para todos os lados e saiu destruindo tudo. A gente tem a sensação de que foi do nada, foi de repente. Mas nós sabemos que para uma barragem estourar, antes aquele nível da água ele subiu muito e começou a fazer uma grande pressão para que finalmente, em um momento, aquilo explodisse. Mas até chegar o momento da explosão da barragem, da destruição acontecer, o nível de água ele teve que subir, teve que haver muita pressão. Então, o que para muitos... Passou uma moto aqui fazendo barulho. O que para muitos pode parecer ser do nada, na verdade, nós sabemos que por trás houve uma construção, houve todo um preparo para que finalmente aquilo acontecesse. O que eu quero te falar é o seguinte: na nossa vida não é diferente, e essa aplicação de Davi, ela nos ensina muita coisa. Porque Davi, ele foi um homem que ele foi subindo o nível. Assim como a água ela sobe de nível para finalmente estourar a barragem, na vida de Davi, ele foi subindo de nível para finalmente ter vitórias maiores. Se você olhar para toda a trajetória dele antes dele finalmente se tornar rei e chegar a vencer esses filisteus aqui, nessa passagem, nós entendemos que primeiro Davi, ele matou um urso, ele matou um leão, ele derrotou o gigante Golias, né? Matou Golias. Depois Davi ele também vence as perseguições que Saul fazia contra ele. Ele luta outras guerras, ele passa por várias dificuldades até finalmente se tornar rei e lutar contra um exército inimigo. Então, observe que foi como as águas mesmo. As águas elas vão enchendo até chegar a um nível de força e ímpeto para poder romper uma barragem, ou seja, uma grande dificuldade. Então, o que eu quero te falar é que na sua vida, sempre que você for passando por momentos difíceis, encare isso não como um sofrimento para você, mas como uma preparação para que você tenha suporte, para que você tenha tudo que é necessário para que você vença coisas maiores. Então, as pequenas dificuldades que no começo da vida de Davi foram o urso e o leão, os prepararam para vencer o gigante Golias. O gigante Golias o preparou para vencer as tribulações que ele passou fugindo do rei Saul. E fugir do rei Saul e sobreviver em lugares difíceis e juntar homens fortes foi a preparação para que quando ele se tornasse rei, ele tivesse consigo um exército preparado e ele tivesse capacidade mental suficiente para lidar com os filisteus e outras batalhas que ele enfrentou mais para frente. Então, é isso. O que parece para muitos ser do nada, nós sabemos que na verdade é toda uma preparação que Deus já fez conosco antes. Então, descer a fortaleza, como Davi desceu, nos ensina que nós não devemos pagar na mesma moeda, nós não devemos reagir da mesma forma, nós devemos nos preparar, nós devemos consultar ao Senhor, nós devemos buscar estratégia antes de reagir e também nós devemos aprender com todas as fases que Deus nos permite viver para que a gente saiba como vencer, como lidar com as dificuldades que vêm na nossa vida. Então é isso que eu tinha para compartilhar com você hoje. Se você está enfrentando alguma coisa em sua vida e você não está sabendo lidar, ou você tem sido muito reativo, você tem respondido na mesma altura, eu quero falar, não se rebaixe às situações que estão vindo, busque sabedoria, busque estratégia, busque ter um melhor posicionamento, reaja da forma correta, não por impulso, tá? Então, lide bem com isso. Você já passou por situações difíceis e todas as situações que você venceu até agora foram uma preparação para que finalmente você possa romper com essa situação que você está vivendo hoje. Então, assim como Davi, consulte ao Senhor, porque Ele vai te dar a melhor estratégia e você vai conseguir vencer isso.
Se essa palavra falou ao seu coração, eu te peço que fique aqui comigo, se inscreva no canal, curte, comenta aqui embaixo, me fala se essa palavra chegou ao seu coração, se você tiver dicas para me dar, é um canal inicial, então eu aceito que você venha aqui colaborar comigo de alguma forma. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acredita que precisa ouvir essa palavra. E eu espero que a graça do Senhor continue a te inspirar cada vez mais e mais. E até o próximo vídeo.